Fala, estudante atleta, bem-vindo a essa masterclass tão esperada em que nós vamos explicar tudo sobre estudar e jogar futebol nos Estados Unidos com bolsas de até 100%, mesmo não tendo inglês. Então essa masterclass vai ser dividida em duas partes e essa é a primeira parte. Então eu vou sentar exatamente aqui nesta mesa com o Biel. Ele foi um estudante atleta nos Estados Unidos que recebeu uma bolsa e eu também. Então temos muita autoridade para falar sobre o assunto. E aqui, nesta primeira parte da Masterclass, nós vamos explicar como tudo funciona, mostrar um pouco dos bastidores dos Estados Unidos para você entender como existe essa conciliação do esporte com o estudo e como existe a entrega de bolsas para bons atletas e bons estudantes. Além disso, nós vamos te mostrar para quem é essa oportunidade. Então, aproveita, esse vai ser um bate-papo super direto ao ponto e informal e eu vejo-te já. Bora lá. Então, Biel, primeiramente, nos explica um pouco de como surgiu essa oportunidade. Bom, primeiramente seja bem-vindo também, é um prazer estar compartilhando um pouco desse conhecimento, dessa experiência que eu tive alguns anos atrás. E começou, na verdade, com um sonho meu, né, sonho de criança, de querer ser jogador de futebol. Eu sempre tive vontade de seguir a carreira, né, como jogador no Brasil. Mas quando eu completei 18 anos, né, eu percebi que, na verdade, começou a criar um desconforto da minha parte, porque eu já não sabia mais se eu conseguiria realizar esse sonho de ser jogador. Porque muitas pessoas que têm talvez essa idade, 18 anos, ou um pouco mais avançada, a gente sabe que no Brasil a realidade é um pouco difícil para você se tornar realmente jogador profissional. Você com 18 anos, muitos clubes já consideram que já é uma idade avançada, já é mais difícil a pessoa se tornar profissional, se você não passou por nenhum time, fica realmente complicado. Além disso, também algo que me incomodava é que eu percebi que os clubes no Brasil tinham uma estrutura muito precária, não faziam investimentos realmente para a qualidade de vida do atleta, para que ele pudesse desenvolver a questão dos alojamentos. E também eu sentia um pouco que existia muitos esquemas, influência de empresários, coisas que eu não concordava, né, que eu não compactuava. Então eu comecei a repensar esse meu sonho de ser jogador. E além disso, um ponto que para mim era muito importante é que aqui no Brasil, se você quiser realmente prosseguir a carreira de atleta, de jogador profissional, você precisa obrigatoriamente abandonar os estudos. É impossível você conciliar a rotina de um estudante com um atleta profissional. Então eu fiquei pensando, será que valeria a pena eu abrir mão dos meus estudos? E se lá na frente eu não quiser mais ser jogador? Ou se o futebol não abrir as portas para mim, por algum motivo eu não conseguir prosseguir com a carreira? Então isso tudo me causou um dilema muito grande e eu praticamente desisti do futebol. Eu estou aqui assinando com a cabeça porque para mim foi exatamente a mesma coisa. Em Portugal o sistema funciona da mesma forma, mas tu viste nos Estados Unidos então uma oportunidade, né? Porque nos Estados Unidos o sistema não é assim. Dá para conciliar o estudo com o esporte, que é a base dessa experiência toda. Então, nos explica um pouco quando foi que essa oportunidade virou realmente uma oportunidade e não só uma ideia, sabe? E tu realmente decidiste ir para os Estados Unidos, seguiste estudando e jogando. Conta-nos um pouco disso também. Perfeito. Exatamente quando eu já estava para desistir do futebol, dessa carreira, foi que eu conheci essa oportunidade, né, que é essa possibilidade de estudar nos Estados Unidos e jogar futebol em faculdades americanas. Eu percebi que existia uma outra alternativa, uma outra realidade. Né? Os Estados Unidos é referência em educação no mundo, então lá eles realmente conseguem conciliar os esportes com os estudos. Eu percebi que era possível andar de mãos dadas. Eu consegui um diploma universitário enquanto eu me desenvolvia no esporte. E aí eu pesquisando, eu vi que as faculdades lá investem muito na estrutura, academias, campo de treinamento, campo de jogo, uniformes do time patrocinados por grandes marcas. Então eu poderia realmente assim, continuar persistindo no meu sonho de ser jogador e além disso eu estava fazendo a faculdade. Então quando eu soube disso, eu falei, não, é isso que eu quero, brilhou meu olho e eu embarquei para os Estados Unidos. Perfeito, então uma coisa que eu vou pedir é para me explicares a mim e ao estudante atleta que está assistindo agora como tudo funciona nos Estados Unidos, como é a rotina, como realmente funcionava essa conciliação do estudo com o esporte. Mas primeiro eu quero só me direcionar a ti e te falar nessa videoaula. Primeiro nós vamos bater um papo para tu entenderes como funciona o sistema. Então, como funciona o sistema nos Estados Unidos que concilia realmente o estudo com o esporte e que oferece bolsas de até 100%. Aí nós vamos falar para quem é essa experiência, para você que está ainda se perguntando, mas essa experiência é realmente para mim? Será que eu tenho inglês? Será que eu tenho condição financeira? Mas eu sou mulher e tal. Nós vamos explicar tudo isso e temos boas notícias.
E finalmente nós tivemos a oportunidade de entrevistar estudantes e atletas que estão hoje nos Estados Unidos, que inclusive não tinham condições financeiras nenhumas, que não tinham inglês e que estão lá com bolsas de até 100%. Então fica atento agora, nós vamos explicar tudo isso e vamos começar com a rotina do estudante atleta, ok? Perfeito. Então, nos fala um pouco dessa rotina, como era, realmente assim, infraestrutura, tanto da parte académica como da parte esportiva, como era a conciliação disso e como era a rotina de um dia a dia. Perfeito. Essa pergunta é algo assim que a gente ouve muito, assim, as pessoas querem saber os bastidores da rotina do estudante atleta. Primeiramente, você já começa entendendo que lá eles têm uma seriedade muito grande no esporte universitário. Então você é tratado como jogador profissional. Então a rotina é uma rotina bem puxada, tá? Você tem que estar comprometido no esporte de fato. Então eu lembro que na pré-temporada, antes de começar a temporada de jogos, eu tinha 2, 3 treinos por dia. Treinos, você lembra bem, treinos físicos, treinos táticos. Principalmente na parte física, os americanos eles têm muito essa questão de que você precisa estar voando, você precisa estar realmente assim liso, correndo bastante, com bom preparo físico. Então os treinamentos são extremamente desgastantes, né? Você vai ter testes físicos, né, que você precisa passar para poder jogar. Eles também são muito disciplinados, né? Então a questão da disciplina, a pontualidade também é levada muito a sério lá. A estrutura que você tem, né? A academia, né? Você primeiro, de manhã, por exemplo, a gente ia para os treinos na academia, puxar ferro mesmo, pegar peso para poder aumentar a potência muscular. Você tem também toda a fisioterapia, caso você tenha alguma lesão ou prevenção de lesões, tem toda uma equipe especialista em estrutura para que você possa recuperar ou prevenir lesões. Campo de treinamento, tanto campos societies como campos de grama também, onde você pode se desenvolver no esporte, jogos dentro do campus e fora, em outras cidades, em outros estados dos Estados Unidos, onde você faz viagens com o time durante a temporada regional e depois a nacional. Então você é realmente tratado como um atleta profissional. Você vai ter uma equipe de especialistas, treinadores, comissão técnica e toda uma infraestrutura e muito investimento que eles fazem para que você possa ser sua alta performance no esporte. Interessante, mas explica-nos também porque é que isso acontece e porque é que existe a entrega de bolsas a atletas. Tipo, de onde é que isso veio e como é que isso funciona? Porque é que uma universidade está interessada em oferecer uma bolsa, oferecer literalmente dinheiro para um atleta jogar pela universidade? Tipo, o que é que se passa aqui, sabe? Essa é a grande novidade, né? Como é que funciona esse modelo americano. Acho que primeiramente, você que pode estar aí assistindo a Masterclass, você precisa entender que o esporte universitário nos Estados Unidos é extremamente valorizado. Então, as faculdades, todas as universidades dos Estados Unidos, são centenas de faculdades, né, das mais variados tamanhos, né, de regiões diferentes. Elas têm seus programas esportivos, elas têm seus times esportivos. Então você vai ver faculdades com time de soccer, né, futebol que a gente joga, vôlei, tênis, basquete, enfim, vários esportes. E cada treinador desses esportes, tanto dos times femininos quanto masculinos, eles têm bolsas que eles podem oferecer aos estudantes para recrutar esses atletas para o time. Então é muito comum um treinador ele recrutar atletas internacionais, estudantes atletas do mundo inteiro que jogam bem e que podem reforçar seus times. Porque quanto melhor o time for na temporada, maior visibilidade a faculdade vai ter nas ligas e, consequentemente, mais alunos vão estar sendo atraídos para ela nos anos seguintes. Então funciona como um negócio realmente. Então foi assim, o treinador recebeu o meu vídeo, não só o meu, como de centenas de jogadores dos mais variados cantos do mundo, analisou os vídeos e ele falou, pô, eu tô precisando de jogador nessa posição. E aí foi que ele me ofereceu uma bolsa esportiva para que eu pudesse jogar nos Estados Unidos. Que massa, meu. Que experiência incrível. Eu também embarquei nessa experiência, embarquei com uma bolsa de cerca de 70%, então tinha apenas de pagar 30% da faculdade. Foi incrível, foi uma bolsa que, além de me permitir eu estudar nos Estados Unidos, conseguir um diploma americano em Business Management, que é administração, tive a oportunidade de continuar a jogar futebol, que era o meu sonho. Aprender inglês. Exato, aprender inglês, eu queria ser jogador profissional também, então era incrível quando eu vi as infraestruturas da faculdade, tanto para o desenvolvimento académico como para o desenvolvimento esportivo, eu fiquei completamente apaixonado. Era uma academia de 2 pisos, uma academia completa, era campo de grama natural, campo de grama sintética, tinha um departamento de fisioterapia para prevenir e recuperar de lesões. Eu tinha inclusive planos de treino e planos de nutrição, porque eu precisava de ganhar peso, eu era muito magro quando cheguei, tinha 1,85 m e 69 kg, então eu estava realmente muito magro, especialmente para a realidade americana. Então eu tinha inclusive planos de nutrição para conseguir ganhar peso, conseguir ganhar massa muscular. Fui tratado também como um atleta profissional e, ao mesmo tempo, tive a oportunidade de seguir os estudos, me formei numa universidade americana e foi uma experiência incrível. E aí, dando continuidade, já falaste um pouco da rotina, de como funciona a infraestrutura, bolsas.
Fala-nos um pouco das ligas universitárias e se realmente é possível um jovem que tem o objetivo de se tornar profissional seguir esse caminho, de jogar nas ligas universitárias e depois finalmente se tornar pro, ir para a MLS, que é a liga americana, ou para qualquer outra liga no mundo. Esse era o meu grande sonho quando eu cheguei nos Estados Unidos. É bom lembrar que lá você é um estudante atleta. Então, antes de atleta, você é um estudante. Então, você precisa conciliar com os estudos, com sala de aula, ir bem na sala de aula, nas notas das provas. Mas na parte esportiva, né, como atleta, é mais fácil você ser profissional nos Estados Unidos do que no Brasil. Porque lá, se você se destaca nas ligas universitárias, se você tem bons números, né, assistências, desarmes, gols, dependendo da sua posição, você começa a ser visado por outros treinadores de faculdades maiores ou até mesmo por times profissionais. Então é muito comum os melhores jogadores dos times universitários serem draftados, que é como eles chamam lá, que é quando eles são recrutados para compor os times profissionais. Então, principalmente lá nos Estados Unidos, que os jogos universitários são transmitidos, né, tanto na internet quanto na televisão, isso é bem legal, você tem transmissão nacional, você começa a se destacar e você abre os olhos para poder fazer testes em outros times profissionais ou até mesmo ser escolhido no final da sua faculdade. E é fácil se tornar profissional nos Estados Unidos? Eu não diria fácil, porque são muitas faculdades, então são muitos atletas, então a concorrência é grande. Mas o caminho para ser uma profissional é esse, é passando pela universidade. Até porque lá não tem tanta cultura de times com divisões de base. A divisão de base lá são as próprias faculdades que fornecem esses jogadores para os times profissionais. Exato. Se tornar profissional não é fácil qualquer que seja o país, né? Exato. Mas se tu tivesse de falar assim, pela tua experiência, do que tu conheces dos Estados Unidos, é mais fácil se tornar profissional no Brasil ou provavelmente nos Estados Unidos, seguindo esse caminho? Com certeza pelos Estados Unidos. Com certeza pelas possibilidades que eles têm. Lá é muito meritocracia, então se você realmente tem bons números, você tem bons jogos, é muito mais fácil as portas se abrirem para você. Não precisa de influência de empresário, nada disso. E fora também que se você não for jogar em ligas americanas, você vai ter números que você pode mandar para outros países, você tem a possibilidade de jogar em outros continentes. Inclusive, nós temos amigos que fizeram testes depois das ligas universitárias em outros times, foram chamados também. Então, é mais comum e mais fácil do que no Brasil, com certeza. Perfeito. Esses nossos amigos até que foram recrutados para times, eles não foram para a Série A americana, que é a MLS, eles foram na Série B, tem também a Série C lá, que já é semi-profissional. Eles tiveram oportunidades de ingressar nesse tipo de clubes. Na MLS tem um cara português, inclusive, que é o João Moutinho, que ele estudou um semestre ou um ano de universidade nos Estados Unidos e se tornou profissional logo. Então, jogou com o Ibra, né? Exato, jogou com o Ibra. Contra o Ibra, porque realmente ele foi muito bem e pela meritocracia foi-lhe dada a oportunidade de ele jogar na Liga Profissional na MLS. Então sim, é possível, realmente. É provavelmente mais fácil do que no Brasil, como o Biel disse. E acontece, realmente acontece. Claro que é difícil em todo lugar se tornar profissional, mas é uma realidade. E algo importante de ressaltar é que lá você com 22, 23, 24 anos você ainda não está velho para ser profissional. Então essa é mais ou menos a faixa etária quando a pessoa se forma na faculdade, dos 22, 23 até 24, e você ainda pode ser chamado de time profissional. Ao contrário do Brasil, que com 18 anos praticamente você já não tem mais como, né, ser profissional. Exato. Perfeito. Então é isso, essa experiência ela é apaixonante e é uma experiência muito procurada por nós portugueses, brasileiros, internacionais, exatamente porque ela oferece tudo isto, sabe? É uma experiência que te permite continuar os estudos e continuar o esporte ao mesmo tempo. É uma experiência que te permite morar nos Estados Unidos, que é um grande ponto também, fazer um intercâmbio e aprender inglês. É uma experiência que é um caminho para a profissionalização também. Então é realmente uma experiência incrível e eu acredito que você esteja se perguntando se você está elegível para fazer parte dessa experiência, dessa oportunidade. Então, vamos falar um pouco disso. Para quem é esta experiência? Biel, para quem é esta experiência? Pronto. Para quem é essa experiência? A experiência é para qualquer pessoa, homem ou mulher, brasileiro, brasileira, que tem entre 16 a 26 anos, né, que já tem o ensino médio completo. Entre 16 a 26. Então, ensino médio completo. Para o menino que tem 15, 16, 17, que ainda não completou o ensino médio? Se você não completou o ensino médio, você já pode começar a se planejar, a se preparar. E assim que você se formar no ensino médio, você já pode ingressar na faculdade americana. Exato. Algo interessante de falar é que, jogando futebol, você não precisa ter inglês, né? A única coisa, o nosso pré-requisito é, você joga futebol, homem ou mulher, 16 a 26 anos, você está apto a entrar na faculdade nos Estados Unidos. Massa. E a pessoa que tenha 27, 28? 27, 28 anos, você pode ir para os Estados Unidos, existem algumas ligas que abrangem essas idades, mas como nós trabalhamos um pouco mais assim, tipo, para a maioria, então a gente sabe que a faixa etária mais recomendada é entre 16 a 26 anos. Mas se você tem 27, 28 ainda tem o sonho de ser jogador, pesquise, você pode ver quais ligas ainda abraçam essa idade. Massa, então idade recomendada 16 a 26 anos,
tem programas esportivos e times esportivos para ambos os sexos, tanto masculino como feminino. Exato. Bolsas também para ambos os géneros. Exatamente. Nos fala um pouco mais sobre isso. As bolsas, né, que é geralmente a dúvida principal dos estudantes, as bolsas se dividem, na sua maioria, em bolsas esportivas e bolsas acadêmicas. Ou seja, você pode, como lá nos Estados Unidos o atleta universitário não pode receber salário, as faculdades incentivam financeiramente através das bolsas, que vão baratear ou até custear 100% os seus custos, as suas despesas com faculdade, alimentação e moradia. Então você pode receber uma bolsa esportiva pela sua performance no esporte, jogando futebol, e uma bolsa acadêmica também. Elas se complementam através das suas notas, né? Na faculdade, ensino médio, isso pode ajudar. Massa, e isso é uma forma então de baratear essa experiência, todo esse intercâmbio. Baratear ou até tornar de graça. Hein? Exato. Agora, partindo disto, vamos às entrevistas, né? Depoimentos, sim. Vamos aos depoimentos. Nós tivemos essa oportunidade então de entrevistar estudantes atletas que estão atualmente lá com bolsas de até 100%, em alguns casos de pessoas com bolsas de 100%. Nós achamos que é muito bom para você ouvir isso, para você entender o que eles fizeram, que você também pode fazer e você entender que realmente essa oportunidade pode ser possível para ti. Então vamos lá. Eu sempre tive esse sonho de estar nos Estados Unidos porque aqui é bem mais valorizado o futebol feminino. Você embarcou para os Estados Unidos quando? 2017. 17, boa. O futebol feminino mais pessoas estão jogando, tá ficando cada vez mais conhecido, né? Sim. Tá tendo mais investimentos. Mas no Brasil, em relação a ser você que foi uma atleta aqui no Brasil, quais foram as maiores dificuldades que você passou? As maiores dificuldades que eu passei? Você sente em relação assim, ao futebol feminino, sabe? Olha, era estrutura, eu acho que questão de o time unido também. Aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente. Treinamento é muito diferente. É mais a estrutura mesmo. Exatamente, questão de investimento, receber coisa, valorização. A gente trabalha, faz o trabalho certo aqui e acaba recebendo conta disso. Me conta como é que foi assim, quando você chegou nos Estados Unidos, tipo, como foi suas primeiras impressões? Você já sabia falar inglês, não sabia? Como é que não, foi? Eu não sabia falar inglês, não tinha nem ideia. Era no máximo morning, good morning, como é que você tava e só. E olhe lá. Mas quando eu cheguei aqui eu ainda não acreditava. A ficha demorou muito para cair. Onde eu estava, onde eu cheguei e como eu cheguei. E feliz por isso. Então, a ficha demorou um pouco para cair. Bom demais. Então, só para frisar, assim, porque tem muita gente que pergunta, mas eu não sei inglês, eu posso ser estudante de atleta dos Estados Unidos? É possível? Pode, é possível. Você é um exemplo disso, então? Sim. E hoje, como é que tá sem inglês aí, alguns meses depois que você embarcou? Tá bem melhor, bem melhor. Eu já entendo mais. Na verdade, entendo quase tudo. Às vezes o problema é um pouco falar, criar a frase certinha, que às vezes eu falo picadinho, tipo, frase as pessoas entendem. Mas a gramática não esteja ajeitada. Exatamente. Mas isso aí aprende com o tempo, na prática mesmo. A comunicação... Mas o inglês tá bem melhor. Bem melhor, já me viro, já faço tudo sozinha, não tenho medo de nada. Como você falou, vai chegar no primeiro momento, vai ter um desconforto, né, da comunicação, mas depois a pessoa se vira, né? Depois a pessoa vai dar um jeito. Exatamente. Você vê que as pessoas também não se importam, te ajuda. As pessoas te ajudam nisso. Então, você fala, eu não sei falar, eu vou aprender, então você vai e mete a cara. Então a faculdade, ela dá esse suporte. Se a pessoa não sabe inglês, tem uma outra ferramenta alternativa. Sim. Aqui na Caula a gente faz aula de inglês, mas tipo, todo mundo faz, é obrigado. Legal. Só que eu pego outras matérias também. Eu pego a matéria do meu curso, então eles vão ajudando nisso. Aí uma vez você com inglês melhor, você já pode entrar mesmo no curso da faculdade, já pegar mais matérias específicas. Sim. Show. E enquanto você está aprendendo inglês, você é uma atleta? Você já pode jogar pelo time, treinar com o time normalmente? Sim, posso. Eu tenho que ter as horas certinhas para jogar. E todas as aulas que eu tenho, tem os horários certos e eu posso jogar. Leti, em relação à primeira experiência, quando você foi para os Estados Unidos em 2016, você tinha quantos anos? Eu tinha 21. 21, boa. Você veio de família rica, você tinha bastante dinheiro para poder estudar nos Estados Unidos. Como é que foi isso? Como é que você conseguiu financeiramente se manter nos Estados Unidos e poder fazer essa viagem? Não tinha família, não tenho família rica ainda, se Deus quiser. Mas meus pais sempre me ajudaram nisso.
eles viram que era o meu sonho e eles sempre sonharam junto comigo. E eu ganhei um valor de uma bolsa boa, que dava para o meu pai pagar. Porque se fosse outro valor, não daria. Então ele botou um limite e falou, eu consigo pagar esse valor e você consegue ir. Foi aí que em New Jersey eu ganhei uma bolsa. Só que eu acabei chegando em New Jersey e tive uma grande surpresa, que eu acho que isso foi de Deus. Eu acabei ganhando uma bolsa 100%. Então você estudou nos Estados Unidos, fez faculdade nos Estados Unidos, sem pagar nada à faculdade, é isso? Exatamente, ganhei 100% de bolsa. E você não tinha inglês? Não tinha inglês. E não tinha vídeo profissional. Era um vídeo lá que é a única coisa que eu tinha. Como é que tá sendo essa experiência aí da futura campeã universitária? Conta pra gente aí. Tá sendo totalmente diferente da última vez que eu fui para os Estados Unidos. Com outra cabeça, com outro jeito de pensar, com outro jeito de treinar, de estudo, principalmente. Tá totalmente diferente. Se eu não dar valor agora, eu nunca imaginei que eu ia receber uma segunda chance. Receber uma segunda chance já é difícil. Então, essa é a última chance que eu tenho. Então, eu tenho que valorizar essa chance. Então, é dar tudo ou nada. E pelo estudo, pelo futebol. E a experiência que está sendo maravilhosa. A gente, no soccer, no futebol, a gente acabou ganhando regional agora. Já foi campeã regional. Já foi campeã regional. Já fez história. A gente agora está faltando 2 jogos, que a gente está no playoffs. Faltando 2 jogos para ir pro National, que é o nacional. Então, se a gente ganhar, a gente vai para a Flórida. E se Deus quiser, vai ser campeã do National também. Amém, que assim seja. Amém. Assim e tem seja. Brasileira no seu time ou é só você de brasileira? Não, tem mais 5. Em relação aos bastidores assim, da vida de um estudante atleta, especialmente da atleta nos Estados Unidos, na faculdade americana, eu lembro que no início, na pré-temporada, vocês receberam uma chuteira da faculdade, foi isso? Recebemos. A gente recebeu tudo, na verdade. A gente é patrocinado pela Under Armour, mas a gente tem um pouco de patrocínio pela Nike também. E a gente chegou na pré-temporada, a gente ganhou uma chuteira, aí ganhou roupa de treino, ganhou faixinha de cabelo, a gente ganhou várias coisas, mala. Kit completo. Exatamente, kit completo. E a chuteira foi incrível, né? Porque eu nunca vi a gente ganhando uma chuteira. Ainda da Nike, Mercurial, então foi bem diferente, foi incrível. Jogos aí, a emoção que foi, você se machucou também, né? Fala como é que é se tem estrutura para você se recuperar aí, né? Em relação à lesão. Sim. Como é que foi essa questão da lesão e o que você está fazendo agora para... Eu acabei machucando o tornozelo, virei, foi o ligamento, 2º grau. E a gente tem um fisioterapeuta aqui, que ele chama como um athletic trainer. Que é um pouco diferente, é como se fosse um fisioterapeuta para atletas. E a gente tem totalmente uma estrutura da faculdade. Se eu romper o ligamento, eles que fazem tudo, eles que arcam com tudo, eles me levam para o hospital, eles que pagam a cirurgia. Então não é a gente só pagaria se a gente se machucasse fora do campus. Aí é com a gente. Mas legal. Tudo o que acontece aqui na faculdade é com eles. A gente tem uma sala onde a gente treina. A gente tem 2 atletas trainers. Um é pro vôlei e para as meninas do basquete, que é no ginásio aqui na faculdade. E o outro é com a gente. Soccer, beisebol, um pouco do lado, isso, aqui fora do campus. Então, a estrutura é surreal. Eu vi no seu Instagram lá, que tá fazendo banheira de gelo, tá fazendo tudo, né? Banheira de gelo, aí faz contraste quente, fria, isso ajuda muito, que é choque, né? Choque térmico. Isso ajuda muito. E se você fosse dizer assim para uma pessoa hoje, uma estudante atleta, até mulher mesmo, né, que está crescendo muito futebol feminino, qual seria o conselho, assim, tipo, vale a pena a pessoa embarcar na experiência? O que é que você aprendeu nesse período aí, você estudando nos Estados Unidos? O que é que você diria? Com certeza, vale muito a pena. Vale a pena porque você vai sair da sua zona de conforto. Você não vai ficar vivendo sempre naquele seu buraquinho, ou tendo pai e mãe, ou alguém perto para te ajudar. Aqui a gente se vira com tudo. Por mais que tenha brasileira que é família, mas a gente se vira com tudo. Tanto na cabeça, em questão de responsabilidade para estudo. No treino também você tem que ter responsabilidade, disciplina, e muda totalmente a cabeça. Totalmente a cabeça. A pessoa que vai é completamente diferente da que volta, né? Totalmente diferente. Vale muito a pena. Muito a pena. Eu sempre falo, quem quer vir, venha. Quem tem oportunidade, às vezes não pensa em vir, vem.
porque só estando aqui para enxergar como são as coisas. Nossa, acho legal que você é um exemplo, né, de superação aí, que conseguiu estar realizando seu sonho hoje. Sim. Então, mais uma vez, se a pessoa disse, né, não tenho inglês, não tenho dinheiro, isso não é desculpa, né? Dá para a pessoa ir embarcar. Não, se a pessoa quer, não tem nenhuma desculpa. Se tu pudesses começar por te apresentar, assim, só falar o teu nome, de onde tu és e onde tu estudaste nos Estados Unidos. Tá, sou Vinícius, eu sou de São Paulo, eu estudei nos Estados Unidos por 5 anos, eu fui em setembro de 2013, voltei em maio de 2018, então quase 5 anos aí. E aí, quando tu transferiste para a Chestnut, finalmente isso resultou, como é que foi a experiência na Chestnut e tu passando de um junior college, que é um college mais barato, para a Chestnut, como é que tu financeiramente também conseguiste arcar com isso, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, e também fala-nos um pouco do teu background, se tu vens de uma família rica e que foi tudo fácil, ou se realmente vens também de um background com menos condição financeira e conseguiste de qualquer forma conseguir uma bolsa para baratear e conseguiste arrumar um junior college também que estava de acordo com a tua condição. Fala-nos um pouco disso, que há muita gente nessa situação e muita gente que pensa que simplesmente não pode viajar e talvez não seja tão bem assim. Então, no planejamento a escolha da Community College foi pelo custo, por ser mais barato, e o planejamento foi eu me destacar jogando pela Camden e conseguir uma bolsa full ride, ou pelo menos até 80% em alguma outra universidade. Então foi sempre o foco, em conseguir uma scholarship bem alta, porque senão não conseguiria me manter lá. Consequentemente, a Chestnut me ofereceu uma bolsa muito, muito boa, e foi por isso que eu escolhi para lá. E nesse um ano que eu estava me preparando, estudando e tal, eu também consegui juntar uma grana para poder me manter na Chestnut, porque por ser uma university, não ia ter tanta possibilidade de trabalhar assim, fora do campus. E então eu consegui guardar um dinheiro um ano antes de me transferir. E também com a ajuda de amigos que eu fiz lá, o Joey, o Zach, que a gente juntou, moramos juntos lá durante um período na Chestnut Hill College, e aí conseguiu diminuir os custos lá, que foi tudo, a gente dividiu um apartamento e tal. Então é tudo uma questão de planejamento mesmo, você, com a ajuda das pessoas e com as scholarships, vocês planejando, deu tudo certo. No final não tive muito, foi tudo dentro do budget, assim, que eu tinha planejado. Fala aí, tu foste para os Estados Unidos, qual é que é a comparação que tu tens de infraestrutura, de profissionalismo no esporte, entre o esporte universitário e o que tu estavas habituado em São Paulo? E depois também quero-te pedir para nos contar assim um pouco sobre como era a rotina de um estudante atleta, falar um pouco do teu campeonato universitário. Tá. Vamos lá. Futebol aqui no Brasil, o pessoal sabe, é bem difícil. Se você está numa equipe grande, a estrutura é boa, mas tirando isso, as outras equipes, a estrutura é bem precária. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei, nossa, até na Community College mesmo, quando eu cheguei, já vi que era totalmente diferente. Era toda a estrutura, material esportivo, alimentação. Então, foi bem legal. E quando eu me transferi para a Chestnut, foi melhor ainda. Planejamento, você viu que o coach já dava todo o schedule, você já sabia o que ia fazer na semana, tinha todo o suporte, transporte para outros colleges quando a gente ia jogar fora, no campus mesmo tinha toda a infraestrutura, academia, e alimentação no campus também eles disponibilizavam. Então foi sensacional, assim, me senti numa estrutura que aqui no Brasil, para eu ter esse tipo de estrutura, é só numa equipe de alto nível mesmo. E lá, por ser uma university, já disponibilizava uma infraestrutura profissional, assim, foi bem demais, foi legal. Muito massa, meu. E tu foste bem, para quem está ouvindo agora, eu joguei com o Vini nos Estados Unidos, jogámos uma season juntos, né? Jogámos uma season juntos. E ele destruiu... Ele está aqui humilde e tal, mas ele destruiu em gramados americanos. Nos fala um pouco dessa experiência, sei lá, talvez o melhor momento,
Ou eu lembro-me daquele jogo que tu marcaste um hat-trick lá na escola. Fala-nos um pouco, sei lá, disso, assim, mostra que essas coisas acontecem também, que para quem joga bem pode ser recompensado. É demais. Como você falou, se você desempenha bem no esporte que você faz, é sensacional. Eu lembro que você falou do hat-trick, depois dentro do college, todo mundo comentando, pô, tava no seu jogo, você ia para as aulas, todo mundo falava, você fez o gol, caramba, não sei o quê. Tinha até o jornal na universidade que cobria todos os jogos, então, se você vai bem, a recompensa é legal, todo mundo te conhece no campus, tava me sentindo um superstar lá nesse ano aí, foi bem legal. E também tem a oportunidade de se profissionalizar lá, né? Você jogar profissionalmente. No meu último ano, eu fiz alguns tryouts, tinha um contato de alguns coaches e tinha a oportunidade de semi-pro ou até mesmo profissional. Então, depende mesmo de você, atleta, se você desempenhar bem, tem essa oportunidade de você se profissionalizar. Massa, mano. Massa, perfeito. E já entrando na reta final, assim, desse bate-papo, tu se formou nos Estados Unidos em administração, né? Business Management. Sim. Foi isso aí. E aí tu decidiu voltar para o Brasil. Como é que é essa... mais em termos académicos, assim... Porque isto é uma experiência massa tanto pelo esporte como pelo estudo, né? Porque pelo esporte tem toda a infraestrutura massa e tal, mas pelo estudo também está numa universidade americana, conseguindo um diploma americano. Nos fala um pouco disso, assim, uma vez se formando lá, quais é que foram as perspectivas que se abriram para ti e tal, tu voltaste para o Brasil por decisão. Nos fala um pouco só dessa parte. Tá, vamos lá. Eu acabei voltando para o Brasil por decisão minha mesmo. Teve alguns assuntos pessoais e tal, e eu decidi voltar. Profissionalmente, poderia ter ficado lá, tentado alguns internships lá, mas eu decidi voltar por decisão pessoal mesmo. Mas esse tempo lá na universidade abriu muito, assim, você fica muito mais open-minded para outras alternativas, não só na sua área, como eu me formei em business lá, mas como você deve lembrar, eu sempre me interessei por mercado financeiro, e durante Sim. as aulas já estudava sobre trading e tal, e então você volta muito mais open-minded dos Estados Unidos. Quando você vem para cá, as oportunidades se abrem, não só na matéria que você fez lá, como em outros campos também. Então, academicamente também é muito vantajoso, né? Você volta lá com outra perspectiva. Você vê outras experiências e você volta de lá com outras perspectivas de trabalho e pessoal também. Um crescimento pessoal muito grande. Muito massa, mano. E então, para finalizar, assim, para esse ou essa, né, estudante atleta que está visualizando essa oportunidade, assim, tu tem alguma dica para essa pessoa? Que se dedique bastante, aproveite o máximo. Quando você decidir ir para lá, você tem que aproveitar ao máximo que a cultura do país tem a te oferecer. Se prender totalmente do Brasil, assim. Eu tive muitos amigos lá que ficavam lá, mas meio que presos aqui com a família, com os amigos aqui no Brasil. Então, minha dica principal é você se desprender e aproveitar 100% essa experiência lá. Fala pessoal, e assim chegamos ao final dessa primeira parte da Masterclass. Eu espero que você se tenha conectado com esse conteúdo, que tudo esteja um pouco mais claro e não perca a segunda Masterclass que vai sair daqui a poucos dias. Fique ligado no seu e-mail que nós vamos estar disponibilizando toda a informação que você precisa por lá. Essa segunda Masterclass vai ser uma Masterclass inacreditável, na minha opinião, melhor que esta primeira, porque nós vamos falar dos porquês de fazer este programa e do como. Então nós vamos te mostrar o passo a passo para você, de onde você está hoje, até ser um estudante atleta nos Estados Unidos. Nós vamos te mostrar tudo o que você precisa saber para fazer essa experiência também. Além disso, nós vamos te conectar com depoimentos pessoal que está estudando agora e jogando futebol nos Estados Unidos, que nós tivemos a possibilidade de entrevistar, para te passar um pouco da experiência deles e te mostrar como eles próprios fizeram, sem condições financeiras, sem inglês, conseguir bolsas de 100% para estar nos Estados Unidos jogando agora e estudando também. Além disso, o bónus dessa segunda Masterclass é a entrevista com o coach Roberto,
que é um coach universitário nos Estados Unidos, então ele vai-te poder passar exatamente qual é a visão de um treinador universitário e o que ele espera de um estudante atleta brasileiro. Então, te vejo daqui a uns dias, aproveita essa Masterclass também, espero que você se tenha conectado com o conteúdo de hoje e fica lá ligado no e-mail que nós vamos dar toda a informação que você precisa. Um grande abraço, sonho grande, te vejo daqui a uns dias.